Pare tudo. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre o Salmo 23. Esse texto não é uma simples poesia para funerais. É, na verdade, um dos manuais de riqueza e estratégia mais poderosos e negligenciados da Bíblia. O que se traduz como conforto era, na linguagem original, um tratado sobre como dominar qualquer vale da sombra da morte que aparecer na sua vida financeira, espiritual e emocional. E se eu te dissesse que o Salmo 23 não fala sobre descanso, mas sobre domínio? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Não é uma frase de consolo, mas uma afirmação de soberania e criação de realidade? A maioria das pessoas o recita em momentos de medo, pedindo alívio. Mas o verdadeiro segredo desse salmo é que ele foi escrito não para quem precisa de consolo, e sim para quem deseja poder. Poder de manifestar, poder de criar abundância, poder de transmutar escassez em plenitude. Esse é o código que quase ninguém percebe. O Salmo 23 é um mapa. Um mapa para transformar o medo em fé ativa, a carência em certeza e a perda em criação. Cada palavra dele foi cuidadosamente colocada para despertar algo dentro de você. Uma lembrança esquecida de que você nunca foi vítima do mundo, mas co-criador dele. Quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava em um trono confortável. Ele estava sendo perseguido, fugindo para sobreviver. Mesmo assim, escreveu: "Nada me faltará." Pense nisso. Ele não disse "nada me faltará um dia." Ele afirmou no presente, mesmo cercado pela incerteza. Isso é um ensinamento oculto sobre manifestação. É a consciência de quem sabe que o invisível responde ao que é proclamado com fé absoluta, não ao que é pedido com desespero. Quantas vezes você já leu esse salmo buscando consolo e não percebeu que ele estava tentando te ensinar o contrário? Como gerar prosperidade no meio do caos? Como acessar o estado de consciência em que o vale da sombra da morte não é mais um lugar de dor, mas de revelação? É sobre isso que vamos falar. E o mais impressionante é que quanto mais você compreende o verdadeiro código por trás dessas palavras, mais percebe que toda a realidade ao seu redor começa a responder de maneira diferente. O que antes parecia azar começa a se alinhar. O que antes parecia falta começa a se multiplicar. E há um ponto crucial que você precisa entender antes de continuar. Esse salmo não funciona como um feitiço, mas como uma frequência. Cada versículo é um comando vibracional. Ele foi estruturado para moldar a mente, ajustar o campo emocional e elevar a frequência do corpo. Quando você o entende de dentro para fora, você se alinha à mesma consciência que fez Davi transformar perseguição em vitória, medo em confiança, deserto em abundância. Essa é a verdadeira chave. O poder não está em repetir as palavras, mas em entender a consciência por trás delas. Por isso, enquanto você escuta este vídeo, mantenha a mente aberta. O que vai ser revelado aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a riqueza, a fé e até a própria ideia de conforto. Vamos mergulhar fundo na mensagem que foi distorcida ao longo dos séculos. Uma mensagem que ensina como o verdadeiro conforto não é ausência de luta, mas a certeza inabalável de que toda sombra é uma ponte para a prosperidade. E antes de irmos mais fundo, lembre-se, nada acontece por acaso. Se este vídeo chegou até você, é porque há algo no seu interior pronto para despertar. Algo que sabe que a vida não precisa ser uma sucessão de escassez, medo ou incerteza. Existe um código oculto esperando para ser ativado dentro de você, e ele começa agora. Então, se o que você quer é ir além do que os olhos veem e descobrir como transformar fé em prosperidade real, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque o que você vai ouvir a seguir pode ser o ponto de virada que o seu espírito esperava há muito tempo. E se em algum momento durante essa jornada algo dentro de você vibrar, se alguma palavra tocar o seu coração e te fizer pensar, é disso que eu precisava, então saiba que há um presente ainda mais profundo te esperando. Um conteúdo especial que pode expandir essa revelação e mostrar como aplicar esse código na sua própria vida. Ele está disponível no link do primeiro comentário fixado. É algo que você vai entender de dentro, não apenas com a mente. Clique e descubra.
porque há verdades que não podem mais esperar para serem lembradas. Agora, respire fundo. Vamos decifrar juntos o que o Salmo 23 realmente quis dizer. E porque a última revelação que ele guarda é a mais poderosa de todas. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava vivendo o oposto do que hoje chamamos de conforto. Era um homem caçado, dormindo em cavernas, fugindo de inimigos, cercado por incertezas e dores. E ainda assim, dele saiu uma das afirmações mais poderosas já registradas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é sobre tranquilidade, é sobre comando. É a consciência de quem entendeu que a falta é uma ilusão criada pela mente desconectada da fonte. Davi não esperava que Deus resolvesse tudo. Ele declarava que já estava resolvido. Essa é a diferença entre pedir e criar, entre clamar e manifestar. E é aqui que começa o verdadeiro código de riqueza do Salmo 23. Quando ele diz, "O Senhor é o meu pastor", Davi está estabelecendo uma hierarquia vibracional. O Senhor aqui não é uma entidade distante, mas a consciência criadora dentro de cada um de nós. É a energia que guia o pensamento, o sentimento e o movimento. Quando você reconhece essa força como seu pastor, você está declarando que sua mente e suas emoções não serão guiadas pela escassez, pela dúvida ou pelo medo, mas pela presença da abundância. É um código mental que transforma a forma como você se relaciona com o mundo, porque o segredo é simples, mas profundo. Aquilo que te guia determina o que te segue. Se a tua mente é guiada pela carência, a vida te segue com falta. Se é guiada pela abundância, a vida te segue com plenitude. O que Davi fez foi alinhar a sua vibração à certeza da provisão, mesmo em meio ao caos. E isso muda tudo. Porque quando ele declara, "nada me faltará", ele não está descrevendo o que via com os olhos, mas o que sentia na alma. Ele estava em um lugar de consciência onde o invisível era mais real do que o visível. Esse é o primeiro passo da verdadeira prosperidade. A fé que enxerga antes que exista. Mas o Salmo não para por aí. Ele continua, "Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas." Essas palavras falam sobre o estado de harmonia interior que atrai o fluxo da vida. Verdes pastos não são apenas campos de descanso, são símbolos de fertilidade, de ideias novas, de caminhos abertos. E águas tranquilas representam o fluxo da emoção purificada, quando a mente deixa de resistir e o coração volta a confiar. Essa passagem é um lembrete de que a riqueza não nasce do esforço desenfreado, mas do equilíbrio entre ação e rendição. Quando a mente está em paz, o fluxo da vida se reorganiza. Quando você cessa a luta interior, as portas se abrem naturalmente. Quantas vezes você tentou conquistar algo com força, com desespero, e parecia que quanto mais tentava, mais distante ficava? O Salmo 23 revela que a abundância não se conquista, ela se acessa. E para acessá-la, é preciso estar na frequência do pastor, não da ovelha perdida. A ovelha corre atrás, teme, duvida. O pastor guia, confia, manifesta. É uma mudança de postura energética. Davi entendeu isso e por isso escreveu, "Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome." Esse é o momento em que o Salmo revela o segundo código oculto. A justiça aqui não é a punição divina, é o equilíbrio vibracional. É o universo devolvendo a você exatamente o que você vibra. Se você vibra medo, recebe mais motivos para temer. Se vibra fé, recebe mais razões para confiar. Por amor do seu nome, ou seja, por amor da própria consciência divina que habita em você, o universo se alinha com a sua vibração. Isso significa que prosperar não é um favor de Deus, é o reflexo da sua sintonia com Ele. Mas o verdadeiro teste vem na frase seguinte, "Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo." Esse é o ponto onde muitos falham. O vale da sombra da morte não é apenas um lugar de dor, é o campo das provas da vida, o território onde o medo tenta te convencer de que a fé é inútil. É o período em que tudo parece dar errado, quando as portas se fecham, quando o dinheiro falta, quando a solidão parece sufocar. Mas perceba, Davi não diz, "se eu andar pelo vale", ele diz,
Ainda que eu ande. Ou seja, ele sabia que o vale era inevitável. Todos passamos por ele. A diferença está em como atravessamos. E aqui está o segredo mais oculto de todos. O vale não é o fim do caminho. É o portal da transformação. Quem entende isso não tenta fugir da dor. Usa a dor como combustível para elevar a consciência. Porque o vale é a sombra projetada pela luz que está prestes a se revelar. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas perde o poder. Elas veem o vale e pensam que Deus as abandonou. Mas o Salmo 23 revela o contrário. O vale é o lugar onde Deus mais se manifesta. É ali que você descobre se a sua fé é teoria ou experiência. É ali que você percebe que a presença divina não é uma promessa distante, é uma força viva dentro de você. Quando Davi diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está falando sobre direção e disciplina espiritual. A vara representa o alinhamento, o foco, o poder da palavra. O cajado representa a proteção e o amparo da presença divina. São os dois polos da manifestação, intenção e confiança. Sem intenção, você se perde. Sem confiança, você desiste. Com ambos, você atravessa qualquer vale e chega ao outro lado com mais luz do que antes. Mas talvez a parte mais surpreendente venha logo depois. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma das declarações mais ousadas de toda a Bíblia, porque Davi não está dizendo que Deus vai eliminar os inimigos. Ele está dizendo que a mesa da abundância é posta diante deles. Ou seja, a prosperidade verdadeira não vem quando tudo está perfeito, mas quando você aprende a brilhar, mesmo sendo observado pela dúvida, pela inveja, pela oposição. O código aqui é simples e revolucionário. Você não precisa esperar que as circunstâncias mudem para prosperar. Você muda por dentro, e as circunstâncias se realinham por fora. Deus não remove o desafio, Ele te eleva acima dele. E essa elevação é a verdadeira riqueza. E perceba o que vem a seguir. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na linguagem espiritual, o óleo simboliza clareza e ativação. É quando a mente se abre e você começa a perceber o mundo como ele realmente é, um espelho da sua consciência. Quando isso acontece, o cálice, que representa o campo emocional, começa a transbordar. O transbordar é o estado da manifestação plena. É quando você não precisa mais correr atrás de nada, porque tudo começa a fluir naturalmente até você. As ideias certas aparecem, as pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas se revelam. E é nesse ponto que muitos percebem que o Salmo 23 é, na verdade, um manual para o alinhamento total, mental, emocional e espiritual. E antes que você continue, preste atenção. Se algo dentro de você está despertando com essas palavras, se você sente que está começando a entender o que realmente significa "nada me faltará", existe algo especial que pode te ajudar a aprofundar esse despertar. Algo feito para quem está pronto para ir além das palavras e entrar na experiência. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e veja o que foi preparado para você. Agora, voltando ao Salmo, chegamos à parte final, e talvez a mais mal interpretada de todas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é uma frase de esperança passiva. É uma declaração de poder vibracional. Davi não está dizendo talvez ou quem sabe. Ele diz certamente. Essa palavra é a chave. É a linguagem de quem domina o campo da manifestação. Porque quando você vibra certeza, o universo não tem escolha a não ser responder. E perceba que ele diz, me seguirão. Isso quer dizer que a bondade e a misericórdia não precisam ser buscadas. Elas se tornam sua sombra natural. Elas te acompanham. Onde você vai, elas vão. Esse é o ponto máximo do código de riqueza. Quando a abundância deixa de ser algo que você procura e passa a ser algo que você é. E então ele conclui, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas o que é a casa do Senhor? Não é um templo físico. É o estado de consciência em que você reconhece a presença divina dentro de tudo. É o lar espiritual da abundância. É o lugar interior onde não há medo,
porque você sabe que tudo coopera com o seu bem. Habitar nessa casa significa viver em estado de confiança constante, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Significa entender que cada vale é um convite para um nível maior de consciência e prosperidade. O Salmo 23, portanto, não é sobre conforto, é sobre poder. É o mapa que ensina a transformar o desespero em domínio, o medo em fé e a fé em manifestação. É o lembrete de que a abundância não é uma promessa distante, mas uma condição natural de quem se alinha à fonte. E o mais importante, ele não foi escrito para os que desistiram, mas para os que estão prontos para lembrar quem realmente são. Porque quando você compreende que nada te faltará, não há mais espaço para dúvida. A sombra perde força, o vale se transforma em caminho, e a vida finalmente começa a responder à sua verdadeira essência. E talvez agora você perceba o que sempre esteve diante de você, mas que a tradução limitada das palavras havia escondido. O Salmo 23 nunca foi uma prece de lamento, mas uma ativação de poder interior. Davi não estava tentando acalmar o medo. Ele estava despertando a fé criadora. Ele não escreveu para que chorássemos, mas para que lembrássemos. Lembrássemos de que, dentro de cada um de nós, existe a mesma centelha divina que governa o universo. A mesma força que transforma deserto em jardim, escassez em transbordamento, sombra em luz. O verdadeiro segredo do Salmo 23 é que ele não te convida a pedir, mas a assumir. Assumir a posição de quem sabe que é herdeiro da abundância, não mendigo da sorte. Quando Davi declara, nada me faltará, ele está, na verdade, ensinando a linguagem da criação. Porque o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você é. E o que você é definido por aquilo que você afirma com certeza, mesmo quando tudo ao redor tenta te provar o contrário. Quantas vezes você já esteve no seu próprio vale da sombra da morte? Aquele momento em que tudo parece escuro, quando o medo do futuro te paralisa, quando a fé parece pequena demais para o tamanho da dor? Esse vale pode ter o nome de uma dívida, de uma perda, de uma traição, de uma doença. Mas o Salmo te lembra, mesmo ali, nada te faltará. Mesmo ali, há um propósito escondido. O vale não é o fim, é o portal. E é atravessando esse portal com fé que você ativa o que o próprio Davi experimentou, o poder de transformar o impossível em vitória. É por isso que ele fala em mesa posta, na presença dos inimigos. Porque quando a consciência desperta, o inimigo deixa de ser ameaça e passa a ser testemunha da sua elevação. E o que antes era perseguição se transforma em confirmação. O que antes era escassez se transforma em sinal de prosperidade iminente. Esse é o movimento da energia divina. Ela transforma a dor em degrau, o medo em direção e o caos em clareza. Quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, ele está descrevendo o ápice da cocriação. O óleo é a sabedoria, a clareza que te permite enxergar além do aparente. O cálice é o seu campo emocional. E quando ele transborda, significa que você já se tornou fonte. Você não busca mais, você irradia. É quando você finalmente entende que prosperar é lembrar quem você é, não conquistar algo que falta. E essa é a essência da mensagem oculta do Salmo 23. Prosperidade é consciência. É o reconhecimento de que você e a fonte são um só. Quando essa verdade se instala, o medo perde o poder. O vale perde o peso e a vida começa a conspirar a seu favor. É como se cada versículo fosse uma escada, e ao subir cada degrau, você vai se tornando mais leve, mais livre, mais pleno. O último versículo sela tudo. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é uma promessa para depois da morte, é uma revelação sobre o agora. A casa do Senhor é o estado de consciência onde não há separação entre você e o divino. É o lar vibracional da abundância, onde a alma descansa não porque tudo está perfeito, mas porque sabe que tudo está em ordem. Habitar nessa casa é viver com a certeza de que mesmo quando as ondas se agitam, o oceano continua sendo o mesmo. E é nesse ponto que o Salmo 23 deixa de ser apenas um texto e se torna uma experiência.
Uma senha espiritual para quem está pronto para abandonar a mentalidade da falta e ativar a vibração da criação. O conforto que ele oferece não é o alívio passageiro, mas a força silenciosa que nasce quando você percebe que o universo inteiro se move em seu favor. Talvez a maior revelação de todas, aquela que você prometeu a si mesmo descobrir até o fim deste vídeo, seja essa. O verdadeiro conforto não é ter menos dor, é ter mais consciência. É saber que cada desafio é um convite disfarçado e que quando você atravessa o vale com fé, do outro lado sempre há um cálice transbordando. Por isso, ao terminar este vídeo, não repita o Salmo 23 como quem recita uma oração decorada. Sinta cada palavra como um comando. Declare como Davi declarou, com convicção, com certeza, com autoridade. Porque esse salmo não foi feito para pedir algo de fora, mas para despertar o que já existe dentro de você. E se algo dentro de você despertou, se essa mensagem tocou o seu coração, e você sente que está pronto para entender a fundo como aplicar essa consciência na sua vida e transformar fé em prosperidade real, clique no link do primeiro comentário fixado. Lá está o próximo passo dessa jornada, algo que vai expandir ainda mais essa revelação e te mostrar como ativar na prática o seu próprio nada me faltará. A prosperidade começa onde termina o medo. E talvez hoje, agora, neste exato momento, o seu coração esteja pronto para lembrar dessa verdade. Então, antes de sair, se essa mensagem te tocou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio, é uma forma de dizer ao universo: eu escolho continuar expandindo. Porque cada vez que você escolhe a luz, o vale se ilumina. E quando a sua consciência desperta, a sombra desaparece. O Salmo 23 não é sobre conforto. É sobre poder. É sobre domínio. É sobre lembrar que você nunca foi uma ovelha perdida. Você sempre foi o pastor da sua própria realidade.